Olá pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Nessa preparação para a prova da OBAPO. Eu fiquei de me reunir com vocês, mas hoje eu não deu. Tive alguns imprevistos, não deu, mas eu parei para gravar esse pequeno vídeo para vocês, né? Para orientar. É um dos artigos que estão lá no site da OBAPO, né? Com relação ao conteúdo programático do ensino médio, né? Vou falar sobre a obra. É um livro, né? Um livro pequeno, mas é fruto de uma conferência, né? Uma conferência de forma descrita, né? Da nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Espero que não tenha pronunciado muito errado o nome, né? Quem souber, me diga como é. Chimamanda Ngozi Adichie, Perigo da História Única. Bem interessante essa obra, pequenininha, vocês têm que ler. Eu passei, eu não sei se eu mandei, mas acho que eu mandei o PDF para vocês, vou até conferir aqui agora. Mas ela é menor do que o número de. Peraí, deixa eu confirmar aqui. Mandei sim. Ela tem. A conferência tem, eu acho que, peraí, deve ter no máximo umas 20 páginas. E não é muito uma, uma obra muito grande, né? Acho que com 10 minutos, 10 minutos não, mas acho que uma meia hora vocês conseguem ler. Então, é para ler também, viu, galera? Não só para assistir esse vídeo, não. O nome já é autossugestivo, né? Os perigos da história única, né? Que história única que ela se refere, né? A história que o branco fala sobre o outro, né? O branco no sentido o europeu, né? O estadunidense, que naquele processo de expansão comercial, que começa com os espanhóis da Península Ibérica, os portugueses e os espanhóis, né? E vai tornando cada vez mais aprofundada, chegando no século XIX, né? E a gente no neocolonialismo, na reconquista, né? Daqueles territórios das potências imperialistas, né? Mas durante todo esse período, né, ocorreu o que se chama de a condição de história única, né? Hoje em dia há muita crítica sobre isso. Já naquele momento havia críticas, né? Outros pensadores questionavam isso, né? Apesar de que nas últimas décadas se popularizou muito os pensadores chamados decoloniais, né? Que criticam essa compreensão da história a partir dos autores europeus estadunidenses, né? E busca produzir uma história a partir ouvindo a voz do selvagem. Selvagem no sentido como eles chamavam, né? Não que nós somos selvagens, né? Como os europeus e os estadunidenses nos chamavam e nos chamam ainda, né? E sem entrar em uma discussão mais aprofundada, né? Que eu também não sinto a vontade de fazer ainda, e sem entrar nas possíveis críticas dessas decolonialidades, desses autores decoloniais, há uma semelhança, né? Qual é a semelhança? De uma forma bem didática, bem simples, bem fácil, essa autora ela vai falar sobre os perigos da construção de uma história única e que essa história única ela se torne uma verdade, obviamente, né? Marx já falava, né, que a classe dominante do ponto de vista econômico, né, também vai ser a classe dominante do ponto de vista espiritual, né, do ponto de vista ideológico, né. Então, se a burguesia europeia e dos Estados Unidos
né, é a classe dominante material, ela também vai ser a classe dominante do ponto de vista da construção da imagem de mundo, do que é o mundo, né, de como se dão as relações intersubjetivas, as relações raciais, etc. Tá certo? Então ela está falando basicamente disso, de como essas construções, né, de história única, e ela fala que não é só a construção dos europeus perante todo o continente africano, né? Ela sendo africana, né? Ela fala que há outras histórias únicas, né? E ela se põe sua cara a tapa, né? Afirmando que em alguns momentos ela também internalizou e reproduziu uma determinada história única. Qual é a história única desse ponto? É que, por exemplo, no processo de colonização e na colonização, né, os negros eram inferiores. A África, né, a África como um continente, até hoje é visto como um espaço homogêneo, né? Um espaço geográfico, social homogêneo. Né? E essa homogeneidade, o que é que vocês pensam? Né? Quando vocês falam continente africano, às vezes as pessoas nem falam continente africano, né? Às vezes falam a África, né? Mas, por exemplo, vocês sabem que parte do norte da África é bem diferente da parte subsaariana, né? Em termos religiosos, em termos éticos, etc. Né? Quando você fala em África, vocês vão pensar sempre o quê? Provavelmente, provavelmente é um continente fundamentalmente pobre, num continente fundamentalmente sem uma infraestrutura, num continente em que não haveria tecnologias modernas, num continente que, grosso modo, seria dominado por governos autoritários e ditatoriais, um continente marcado pelas epidemias de doenças, né? Ou seja, um continente da miserabilidade, um continente que carrega todo o mal. Né? Mas isso é uma construção de um olhar de autores teóricos sobre aquele continente. Né? Porque hoje em dia, se você for na Nigéria, principalmente, acho que é o maior país também da África subsaariana, tem cidades enormes, né? Tem prédios, tem uma renascida, etc. Mas também tem esse lado da pobreza, vai chamar a atenção que a grande questão dessa história única é que é uma história unilateral, né? Que vai exaltar apenas algumas características, deixando de lado outras características. No continente africano, as características positivas, né? E dentro da lógica dessa relação África, Europa e Estados Unidos, de parte deles, né, eles vão exaltar algumas características positivas, tá certo, gente? Então esse processo de história única é o que tem um termozinho que a gente utiliza, que se constrói um estigma, um tipo de identidade negativa perante o outro, né? O outro é negativo, o outro só tem características negativas, o outro não tem nada de positivo, né? E, do ponto de vista histórico, é aquele continente africano que tem essas marcas da negatividade. Ela vai dar um exemplo interessante, né? Ela dá alguns exemplos interessantes. Ela vai falar quando ela chega para estudar nos Estados Unidos, né? Olha, uma colega de quarto dela fica admirada como ela fala inglês fluente. Só que inglês é a língua, uma das línguas oficiais da Nigéria, ou a língua oficial da Nigéria, né? Aí ela vai falar com um olhar condescendente, né? A colega de quarto, com um olhar de cuidado, né? Com um olhar de que, olha, coitadinha dela, né? Que veio do continente tão pobre, etc. Como na realidade ela vai explicar no contexto, e ela teve uma vida relativamente, não vou dizer tranquila, etc., mas uma boa vida, né? Ela não passou por muitos problemas econômicos. Quando ela fala de um período, mas o pai era um professor universitário, a mãe trabalhava na esfera administrativa, se não me engano, né? A família dela tinha empregados, né? Etc, etc. Então, olha como a companheira de quarto dela tinha uma determinada visão que era produto dessa construção de uma história única, né? De que a África seria um espaço
regida pela miséria, somente material. Né? Não vendo, né? Porque quando a gente fala do continente africano, a gente tem que ser sempre em mente que aquela constituição, que aquela divisão territorial de todo o continente africano, ela é uma divisão territorial que ela se deu a partir dos processos de colonização, né? Então, a Nigéria, o Benin, Angola, Moçambique, a Argélia, Marrocos, África do Sul, etc., são construções de Estado-nações operadas pelos europeus que ali colonizaram. Né? Então, a gente tem o conhecimento de um mapa mundo, de um mapa africano, que é produto da colonização. Né? O primeiro ponto é esse. Né? Elas foram, né? Aquelas divisões elas foram utilizadas para fins de dominação política. Né? E pegando esse bojo da dominação, ela vai falar que essa história única, ela está fundamentada, está assentada numa lógica de poder. Né? Você ter um monopólio da construção ideológica sobre o outro, você é capaz de dominar o outro, você é capaz de convencer as pessoas que aquele outro é aquilo que você está dizendo sobre ele. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo? A guerra na faixa de Gaza, né? Se você pegar, se alguém tiver curiosidade, mínimo de curiosidade, e pegar as reportagens das grandes emissoras de televisão, dos grandes portais de notícias da internet sobre esse conflito, vai dizer que os palestinos são terroristas, né? Que todos os palestinos apoiam o Hamas, né? Que o Hamas é um grupo terrorista, etc, etc. Né? Ela tem até uma passagem interessantíssima, né? Que ela vai justamente se apoiar no palestino para questionar essa história única. Né? Mas será que é isso? Aí a gente absorve essa história única, principalmente com o advento dos grandes meios de comunicação, dos portais da internet. A gente absorve essa história única e acredita que a história realmente é aquilo. Né? Mas você não sabe que lá, depois da Segunda Guerra Mundial, né, na conferência de 1948, 48? Acho que foi 48, né, que instituiu a criação do Estado de Israel, né, foi autorizada a criação do Estado de Israel dentro do território que continha palestinos. Né? Então houve invasão, né? Então toda a lógica da construção do Estado de Israel foi uma lógica de colonização daquele espaço que tinha outros povos, né? Outros povos. E se você pesquisar na internet, você vai ver vídeos de judeus de todo mundo, né? E quando eles chegam lá naquele território, eles expulsam os moradores palestinos das casas deles, porque eles se enxergam como detentores do direito daquele território e tudo que está naquele território, né? Aí a gente pensa, nesse processo, a gente vai falar sobre isso, vai falar, nossa, os islâmicos são essencialmente terroristas, né? Nossa, eles jogaram um avião nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001, bárbaros, né? Mas se você tiverem um conhecimento mais aprofundado da geopolítica dessa questão, você vai saber que aqueles terroristas que jogaram no World Trade Center, que Osama Bin Laden, etc., que estava refugiado no Afeganistão, etc., são propriamente criações, organizações que surgiram através do financiamento do governo dos Estados Unidos para combater naquela área, principalmente no Afeganistão, a influência da ex-União Soviética. Então foi algo que foi fomentado pelos Estados Unidos para combater o governo da União Soviética, em que em determinado momento, a partir do momento que acabou a União Soviética, né, eles se voltaram por outros problemas contra a própria civilização ocidental. Né? Então, basicamente é isso, né? A história é mais complexa do que essa homogeneidade, né? De você se perguntar, será que é só isso? Será que é mais complexo? Tanto desse ponto de vista, tanto de outros pontos de vista, né? E no texto ela fala um negócio interessantíssimo, né? Que ela tinha ido nos Estados Unidos na época que estava numa lógica um período histórico muito conturbado, né? Sobre que estava discutindo a questão da imigração, né?
como está sendo rediscutido agora, né? E a imigração, e o processo de imigração se trava muito no combate à entrada dos mexicanos, né, nos Estados Unidos, etc. Né? Aí ela falou, poxa, hoje quando ela falando, né, hoje quando eu venho analisar minha forma de pensar, minha forma de compreender aqueles conflitos geopolíticos entre os Estados Unidos e o México, né? Eu também tinha uma visão muito preconceituosa, porque a visão dela era uma visão de uma história única, a visão era homogeneizada, unilateral. Aí ela fala, poxa, eu cheguei em Guadalajara, né, que é a segunda maior cidade do México, eu cheguei em Guadalajara e as pessoas viviam. As pessoas, tipo como a colega de quarto dela falou, nossa, você fala inglês? Quando ela chegou em Guadalajara, ela falou, poxa, as pessoas vivem normalmente aqui, né? Elas são selvagens, né? Não são essencialmente bandidos, são pessoas trabalhadoras que trabalham, que vendem, que se divertem, né? Que vivem a vida, né? E que não são aquelas construções que os Estados Unidos, através de sua mídia, através do seu cinema, através de sua arte, através de sua política, através de suas denominações religiosas, elas constroem um estereótipo, um estigma do mexicano enquanto um mexicano selvagem, um mexicano ligado ao tráfico de drogas, um mexicano que é malandro, etc. Aí você tira o mexicano e bota o Brasil, que basicamente vai ser o mesmo entendimento que ele tem sobre nós. Basicamente o mesmo entendimento que ele tem sobre todos nós latinos. Né? Então, a questão que ela vai se propor é dessa construção da história única enquanto relação de poder que constrói estigmas para justamente assentar, solidificar o poder que determinados grupos têm sobre o outro. Né? Porque essa construção fantasiosa, essa construção de que a África é o país da miséria, do atraso, etc., que os negros africanos não têm alma, né, que fundamentou muito o processo de escravização aqui no Brasil no primeiro momento, né, é a base justificativa da lógica de poder. Poder econômico, poder político, poder social, né, que determinados grupos têm sobre os outros. Tá certo? Então, essa homogeneidade, essa unilateralidade é o que ela está nos chamando a atenção. Né? Obviamente, ela como uma nigeriana, como uma mulher negra, né? Com todo esse processo de racialização do mundo moderno, né? O livro vai se ater a essa questão ligada à própria continente africano, à própria negritude, né? Um processo, e obviamente que a prova da UBAP vai por essa direção, né? Então essa construção de uma história única e que ela chama a atenção para que todos os grupos humanos têm uma história que não é única, que não é homogênea, que é complexa, que é heterogênea, tem lados positivos, tem lados negativos, que faz parte da vida, é que deve ser levado em conta. Tá certo? A África tem esses problemas, olha falando da África, as Áfricas, né? Os países africanos, por que a gente não fala dos países africanos, né? Os países europeus, né? Os países da América Latina, os países africanos têm seus problemas, né? E muitos desses problemas são consequência desse longo processo de dominação, de colonização, não? Mas tem outros, tem características muito positivas, né? Como todo país, não tem problemas ditatoriais, etc., muito como consequência desse processo de colonização e dominação política e econômica, que boa parte da história moderna da África ficou subordinada às grandes potências, né? Mas que tem grupos que lutam contra esses, vamos dizer assim, essas ditaduras, né? Essas ditaduras muitas vezes são patrocinadas pelas grandes potências, né? Então, essa obra simples, muito interessante, bem pequena, acho que não chega a 20 páginas. Estou falando isso, mas vocês parem para ler, né, e anotar nesse sentido. Tá certo? Porque apesar desse vídeo ajudar vocês, nada substitui a própria letra do texto. Né? E é uma escrita muito simples. Tá certo? Então, a gente deve pensar a história dos grupos humanos como uma história sempre heterogênea,
sempre ricas, né? Contraditórias, com algo positivo, algo negativo, né? Para sempre fugir dessa caracterização unilateral de compreensão do grupo do outro, né? Na antropologia, a gente fala muito no conceito de etnocentrismo, né? Seria quase que está denunciando esse processo de etnocentrismo, né? Às vezes não é nem consciente, né? Como o caso dela, né? Enfim, ela absorveu aquilo e a posteriori que ela vai pensar, refletir e falar, eu sofri isso e eu reproduzi isso contra os mexicanos, né? Não é verdade? Então essa história única sempre deve ser questionada, né? Como o Brasil país do atraso, os negros como pobres, etc. Principalmente hoje em dia, a identificação entre o terrorismo e os islâmicos, como se todas aquelas pessoas que professassem a fé islâmica são necessariamente terroristas. Obviamente que tem problemas, mas o judaísmo também tem problemas, né? O cristianismo, esse fundamentalismo cristão que está querendo dominar o Brasil, tem inúmeros problemas, né? Então é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham entendido, né? O título do livro, né? Sobre a questão da história única, né? Que a história humana é múltipla, né? Tal como os grupos humanos são números diferentes entre si, com organizações sociais diferentes, com sistemas de parentesco diferentes, com sistemas de políticos diferentes, com estratificações sociais diferentes, a história também necessariamente vai ser rica, complexa, tal como a própria humanidade assim é. Tá bom, gente? Valeu? Então, assim, se eu falar terminar com sintetizando através de uma frase, né? O problema da história única é que significa uma relação de poder que se estabelece entre o grupo que constrói essa história única e o grupo que é vítima dessa história única. Tá certo? Então, ela está falando do ponto de vista de uma relação, obviamente, de dominação. No caso, dominação dos europeus, dos Estados Unidos para o continente africano, mas que há outras formas disso, como ela deu exemplo dos mexicanos, como estou dando exemplo dos árabes. Valeu, eu vou postar para vocês. Um forte abraço, meus queridos.